Pessoal, obrigado pela presença de todos, obrigado pela, não sei se audiência ou visualização de todos aí, o acompanhamento desse bate-bola nosso aqui a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, Lei Geral de Proteção de Dados, agora estabelecido, já definido prazo, sanção, quando que vai entrar em vigor e tudo mais, acabou essa novela, né, que estava desde 2018, então a lei 13.709 de 2018 entrou em vigor agora, 18 de setembro de 2020, com sanções previstas aí para agosto de 2021, e é uma coisa que preocupa todos nós. As empresas todas estão inseridas, né, nessa lei, dentro dessa obrigação de cumprimento dessa lei, e muitas dúvidas surgem e não temos ainda a própria agência que vai agora passar a fazer essa fiscalização. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa ainda estudar, muita coisa que a gente precisa discutir ainda a respeito dessa lei. E aí, nós, a Consulcamp, com o escritório do Lemos, estão junto aí com o Nelson e a Adriana, parceria nossa de muitos anos, que a gente faz trabalho juntos, sempre funcionou muito bem, e aí a gente sentou um dia para conversar a respeito da lei geral e falando, vamos fazer um negócio juntos, vamos trabalhar juntos nesse projeto da LGPD, e está funcionando muito bem, estamos prospectando, estamos trabalhando juntos aí nesse projeto. Enfim, a gente resolveu fazer essa live, esse bate-papo entre nós e com vocês, para puxar um pouco desses pontos de discussão, os pontos de atenção dessa lei, e principalmente ver quais são as dúvidas de vocês. Não sei se teremos tempo de responder aos questionamentos de todos durante a live, mas a Camila está acompanhando, puxando todos os questionamentos, podem mandar as perguntas, o que a gente conseguir respondendo ao longo da apresentação, a gente vai respondendo, vai trabalhando com as questões, o que a gente não conseguir, nós vamos mandar ao longo da semana e semana que vem para vocês aí todos os detalhes, a própria apresentação a gente vai disponibilizar para todos aí que se inscreveram nessa apresentação. Enfim, passando a bola aí para o Dr. Nelson e a doutora Adriana para a gente começar a discutir aí da apresentação da Lei Geral. Ok, Marco, mais uma vez eu agradeço, então, aqui, este evento aqui, realizado em conjunto, é sempre muito bom compartilhar isso com vocês, né? E, mais uma vez, boa tarde a todos os presentes. E eu vou compartilhar, então, a tela com vocês, tá bem? E, caso necessário, por alguma razão, vocês podem me interromper, podem fazer perguntas, fiquem à vontade aí, tá bem? Então, creio que todos estão acompanhando, todos estão vendo aí a tela, então, que eu estou apresentando? Estamos. Ótimo, muito bem. Então, nós vamos falar de Lei Geral de Proteção de Dados, e é uma lei geral que já entrou, que foi publicada em 14 de agosto de 2018, foi sancionada, na verdade, nessa data, e ela entrou em vigor dia 18 de setembro. Essa é reforma, na verdade, para cada conjunto da reforma. Então, vejam vocês que a lei, após uma série de discussões, vai e volta a respeito da entrada em vigor da lei, efetivamente ela entrou dia 18 de setembro de 2020. Muito se discutiu a respeito disso, porque vocês sabem, acabamos de falar agora a respeito de pandemia, e nós temos no Brasil uma série de empresas em sérias dificuldades de insolvência, em sérias dificuldades financeiras, e o governo tentou e sempre justificou que a Lei Geral de Proteção de Dados agora não era prioridade para diversas empresas. Mas, diverso disso, o mundo inteiro está correndo, o mundo inteiro está ligado à evolução tecnológica, está preocupado, e na União Europeia há um tremendo avanço de proteção de dados. Já há uma preocupação da União Europeia já há muito tempo, e o regulamento europeu já vem a todo vigor desde maio de 2018. Então, o Brasil, é claro que é preocupado com a proteção de dados, mas também reagiu ao que estava acontecendo na União Europeia, de forma a correr também com o seu diploma relativo à proteção de dados, que felizmente entrou em vigor, então,
dia 18 de setembro de 2020, restando as sanções somente a partir de 1º de agosto de 2021. Então, vejam vocês, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicará eventuais sanções somente a partir de 1º de agosto de 2021. Mas a lei entra em vigor desde já, isso quer dizer o seguinte: o Ministério Público, os órgãos de proteção ao crédito, desde já, o próprio Judiciário, desde já, pode sim utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados, o Judiciário pode proferir decisões utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por essa razão, é muito importante que as empresas realmente se preocupem com a proteção de dados, com a proteção dos dados pessoais e promovam o mais breve possível a adequação a esses dados e a lei. Eu não pretendo aqui esgotar com vocês e tratar todos os capítulos da Lei Geral de Proteção de Dados e todos os artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, mas o artigo 1º eu preciso destacar para vocês e será o único que eu vou destacar na apresentação, porque senão nós passaríamos aqui à tarde e até à noite e ainda não seria suficiente, porque a Lei Geral de Proteção de Dados nossa é muito baseada no regulamento europeu, ela é bastante extensa, complexa, ela exige muito cuidado, muita dedicação efetivamente, mas o artigo 1º já nos traz aqui de forma clara e precisa o que pretende a lei, qual efetivamente o objetivo da lei. Então é importante conhecermos aqui o artigo 1º, que ele deixa claro o seguinte: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, então, já de início, ela deixa muito claro que o objetivo são dados pessoais, dados de pessoas naturais, dados de pessoas físicas, efetivamente, da pessoa humana. É com isto que a lei se preocupa. A lei está preocupada em proteger dados da pessoa humana. E ainda continua, inclusive nos meios digitais, ou seja, não só nos meios digitais, mas também todos aqueles dados que são impressos, que estão por meio de documentos físicos que se encontram hoje aí tanto no setor público quanto no setor privado, né? Tudo aquilo que é impresso, todos aqueles dados que estão documentados também em papel. Também dados digitais, tudo aquilo que estiver na internet, né? Mas sobre isso, vocês bem sabem, o próprio Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, também já traz uma preocupação com as informações, com os dados que constam hoje na internet. Então, esta lei veio, mais uma vez, de forma específica, tratar dos dados pessoais que estão na internet, bem como aqueles que estão impressos em papéis, que estão em poder do setor público e do setor privado. E continua dizendo por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou direito privado. Então, todas as empresas, né, de direito privado e os órgãos do setor público, bem como as pessoas físicas também, que utilizam dados, por exemplo, para objetivando a compra e venda de determinados bens ou prestação de serviço, estão obrigadas a zelar pela proteção desses dados. E vejam vocês, a lei continua com o objetivo de proteger direitos fundamentais. Eu destaquei o proteger aqui, propositamente, por quê? Isto demonstra o caráter protecionista da lei. Evidencia, como fez o Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, esse ano está fazendo 30 anos, né? Demonstra, e nós já tivemos essa experiência no passado, que quando da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor realmente se viu protegido pelo Código de Defesa do Consumidor e procurou exercer os seus direitos e tem procurado até hoje. Basta ver no judiciário quanto de ação judicial nós temos promovidas pelo consumidor. Então, quando se pergunta, a Lei Geral de Proteção de Dados terá efetividade mesmo? Será uma lei que será utilizada bastante? Não tenham dúvida. Pela evolução tecnológica que nós observamos, em razão do mundo todo, hoje cuidando, zelando pela proteção de dados. Hoje nós temos mais de 100 países já com uma legislação de proteção de dados. Aqui na América Latina, a Argentina e
e o Uruguai já tem também uma legislação de proteção de dados. Então, vejam vocês como isso tem evoluído, como o mundo tem zelado pela proteção de dados. E esse caráter protecionista, né, que objetiva a lei, proteger efetivamente o titular de dados. E vocês vão ver mais adiante, o titular de dados tem diversos direitos e não tenham dúvidas que ele vai procurar exercer tanto perante as empresas, seja do setor público ou privado, tanto perante o judiciário também, quando se vê violado, vê os seus dados violados ou usados indevidamente. Então, e aqui, esse objetivo da lei é proteger, né, os dados pessoais e direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E tudo isso vocês bem sabem o que é liberdade e privacidade, né? Constantemente nós somos invadidos na nossa privacidade, né, com anúncio indevido, com um telefonema indevido, com algum contato, algum e-mail indevido, né, que nós não pedimos, nós não autorizamos, e isso acontece muito. Por quê? Porque nossos dados circulam, né, pela internet hoje em dia, e isso deve acontecer. O objetivo da lei é fazer com que isso pare, que isso deixe efetivamente de acontecer. Vocês podem verificar, se vocês fizerem hoje uma busca na internet por um determinado livro, por exemplo, ou um determinado produto, pouco tempo depois, vocês recebem lá uma determinada propaganda desse livro ou desse produto. Isso significa o quê? Que nós temos a nossa liberdade, a nossa privacidade, ela é violada com essas tentativas de venda, essa busca de venda, sem que nós tenhamos autorizado expressamente esse tipo de procedimento. Então, a lei veio exatamente para proibir, para impedir que isto continue acontecendo. E quando se fala de dado pessoal, o que efetivamente é dado pessoal, né? A lei traz um conceito muito abrangente de dado pessoal, traz um rol exemplificativo do que seria dado pessoal. Eu transcrevi aqui que seria um dado pessoal: nome, o CPF, o RG, e-mail, endereço, data de nascimento, biometria, gostos, interesses, hábitos de consumo, geolocalização. Tudo isto são dados pessoais que serão objeto de proteção desta lei. E vejam que ela trata como, a lei trata como dados pessoais, tudo aquilo que pode ser identificado, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, então, pelo meu nome, vocês conseguem me identificar, algo fácil, nome Nelson Freitas, vocês estão identificando uma determinada pessoa. E é algo identificável também. O que seria isso? Então, eu posso não dizer o nome, mas eu vou dizer o seguinte: é um indivíduo do sexo masculino que está participando de uma live que iniciou às 16 horas e deu início à apresentação. Ou seja, são informações, são dados que conduzem à identificação dessa pessoa que está se manifestando. Então, isto também é dado pessoal. Toda vez que se fala de alguma pessoa, se refere a uma pessoa natural, que ela pode ser identificada de pronto, ou são dados que conduzem à identificação dessa pessoa. Mais adiante, a lei fala, do próprio artigo 1º, nós falamos de tratamento de dados pessoais. Mas o que é tratamento de dados pessoais? Isso é muito importante para compreender todo o contexto da lei, né? De pronto, eu já destaco para vocês novamente que a preocupação da lei é com relação a dados online e dados offline, ou seja, tudo aquilo que está na internet e fora dela, que eu já comentei. Agora, o que é tratar de dados? As pessoas em determinadas empresas sempre observam que promovem a coleta de determinados dados e só porque fazem isso se acham confortáveis em não promover a correta adequação à Lei Geral de Proteção de Dados ou promover a correta zelo por esses dados. Mas todos esses verbos aqui relacionados dizem respeito ao tratamento de dados. Então, quem pratica quaisquer destes verbos aqui está
praticando o tratamento de dados pessoais. Então, na execução de quaisquer deles, há necessidade de observar, proteger e seguir as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados. E tudo isto não é tão simples assim, porque, por exemplo, um deles é a eliminação. A lei tem um capítulo específico à eliminação de dados. A eliminação de dados deve ser documentada, quando ela é feita, de que forma ela é feita, como que as empresas realmente realizam a eliminação de dados. E eliminação não quer dizer simplesmente fazer um espelho daquelas informações, né, e eliminar, senão eu tenho sempre em duplicidade. Há critérios para promover a eliminação, então, por isso é muito importante que as empresas sejam muito bem orientadas, por isso a importância da prestação de serviço com relação à implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, para que se possa zelar cada um e cuidar de cada um desses procedimentos que a Lei Geral de Proteção de Dados traz como tratamento de dados pessoais. Mais adiante, nós podemos verificar que jurídicas, né, em especial, deverão promover a adequação aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, sempre preocupadas com os próprios objetivos que são trazidos pela lei, que é a privacidade da pessoa humana, a proteção de dados e toda a segurança dessa informação. E a Lei Geral de Proteção de Dados é aplicada para todos os setores e todos os portes de empresa, ou seja, o pequeno empresário tem que se adequar, o pequeno empresário também, médio empresário, grande empresário, todas as empresas e todos os portes têm que se adequar à proteção de dados pessoais. E quando se fala de uma empresa, nós podemos identificar alguns departamentos que efetivamente tratam dados pessoais. E trago aqui alguns exemplos. O RH, por exemplo, trata muitos dados pessoais. Tem, evidentemente, diversos dados que estão disponíveis na internet, até porque ele precisa compartilhar com determinados órgãos públicos, precisa compartilhar com o INSS, com o Fundo de Garantia, mas também tem dados pessoais impressos em documentos, ou seja, cada funcionário tem lá sua pasta física, né, impressa, que muitas vezes tem cópia de documentos, tem laudos médicos, exame de admissão. Então, o que se pergunta numa empresa, quando se busca fazer a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, é a primeira coisa: quais os dados que você tem e como eles são disponibilizados? Eles estão na internet? Ótimo, vamos conhecer os que estão na internet e vamos conhecer também aqueles que estão impressos lá no interior da empresa. Ótimo, identificado isso, eu pergunto o seguinte: bom, e o arquivo de vocês, como é zelado? Tem alguém nomeado responsável por zelar esses documentos, pela guarda desses documentos? O arquivo tem chave? Quem cuida dessa chave? Quem foi designado para cuidar dessa chave? Quem tem o treinamento necessário para zelo deste arquivo ou desses documentos que ali estão guardados? E os dados que estão na internet? Como que você faz o zelo e a proteção desses dados? Você tem senha no seu computador? As informações que estão nas nuvens, como elas são tratadas? Você tem um contrato com uma empresa terceirizada, por exemplo, uma Microsoft, e você tem uma cláusula lá neste contrato de prestação de serviço, onde essa empresa zela pelas suas informações? O servidor da empresa, onde ele está localizado? Quem tem a chave de acesso a esse servidor? Quem tem a responsabilidade de zelar por este servidor, a fim de que outras pessoas não possam ter acesso indevido, até acidental, a determinados dados, possibilitando o extravio destes dados? Então, tudo isto e todos esses departamentos têm que observar esses exemplos que eu acabei de descrever, a fim de que possam efetivamente proteger os seus dados e cumprir os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, só são aqui alguns exemplos de departamentos que efetivamente trabalham dia a dia com dados, recebem dados e praticam todos aqueles verbos que eu acabei de mostrar para vocês também relativos ao tratamento de dados. Então, todos os setores têm que estar bastante envolvidos, têm que participar da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados,
Por quê? Isto não se trata tão somente de adequação a uma lei, mas também ao engajamento de uma cultura de proteção de dados. É isso que nós precisamos efetivamente. Pouco importava para nós, na verdade, a data específica da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu acho que todos têm que estar preocupados com a cultura de proteção de dados. É isto que é importante. Todos nós hoje usamos computadores e devemos zelar pelas informações que nós usamos, principalmente numa época dessa de pandemia, que todos trabalham em casa e todos têm a obrigação de zelar pelos dados da empresa que utilizam. Eu estou falando de dados pessoais, porque a Lei Geral de Proteção de Dados objetiva a proteção de dados pessoais, mas diariamente nós trabalhamos também com dados das pessoas jurídicas, que já são objeto de tratamento de uma lei de 1992, que é a Lei de Propriedade Industrial. Então, vejam só, não só dados pessoais necessitam a proteção a partir de agora, e também desse desenvolvimento da cultura de proteção, mas também dados industriais, porque já são protegidos há muito tempo por uma determinada lei. Então, é necessário efetivamente o desenvolvimento dessa cultura e que todos na empresa, desde os gestores até os de função mais, vamos dizer assim, menos complexa, né, que entendam pela necessidade de efetiva proteção de dados e desenvolvimento dessa cultura. E a lei, mais adiante, fala sobre, ela dá o nome de agentes de tratamento e vem destacar quais são esses agentes de tratamento. O primeiro deles, que é o controlador, ou seja, aquela pessoa física ou jurídica, seja de direito público também, ou de direito privado, que recepciona os dados e que promove o tratamento desses dados dos seus titulares. Vamos imaginar aqui um exemplo das empresas que têm lá os seus trabalhadores e que relaciona o nome dos seus trabalhadores por diversas razões, para cumprir obrigações legais, para o zelo desses trabalhadores. Então, quando ela coleta esses dados e promove o tratamento de dados, ela figura na qualidade de controlador. A responsabilidade pela proteção de dados e tudo o que se fará com esses dados é exclusivamente de responsabilidade dela, porque essa empresa, na qualidade de controladora, ela assumiu esses dados, ela recepcionou esses dados pessoais e ela, portanto, fazendo isso, deverá zelar por esses dados. E não só daqui, dos funcionários, mas também eu destaco dos seus prestadores de serviço, dos seus clientes. Então, ela recepciona dados de todas essas pessoas. E muitas vezes até de clientes, pessoas jurídicas, que ela recepciona dados de determinados contatos. Então, ela acaba recebendo, ela recebe e promove o tratamento de dados pessoais de diversos clientes. Além do controlador, existe também, a lei definiu a figura do operador. Quem é o operador? Aquele que realiza o tratamento de dados pessoais, mas sempre sob orientação e sempre sob o mando do controlador. Então, vamos imaginar, numa empresa de venda de produtos na internet, toda vez que ele capta as informações dos seus clientes, ela vai atuar na qualidade de controlador, ou seja, ela vai promover a venda de determinados produtos e ela vai coletar esses dados, ela vai tratar desses dados. E ela faz o quê? Ela contrata uma outra empresa ou outras empresas que promovem a logística, a entrega desses produtos. Esta pessoa contratada, esta empresa contratada, ela agirá na qualidade de operador, ou seja, será uma empresa que utilizará os dados pessoais, porque ela recebe as informações, ela deve entregar os produtos, então ela precisa saber para quem ela vai entregar, vai receber o nome dos clientes, receberá também o endereço desses clientes, muitas vezes até também documentos, né? E terá, então, que zelar por esses dados tanto quanto o controlador.
Então, nesta relação entre controlador e operador, ela deve ser também uma operação baseada num contrato, evidentemente, e deverá ser algo também objeto de zelo e cuidado de ambas as partes, a fim de evitar qualquer espécie de extravio ou vazamento desses dados, tanto controlador quanto operador, agindo cada um na sua qualidade, devem promover muito zelo e cuidado para a proteção dos dados pessoais. Quando se faz a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados para as empresas, um aspecto muito relevante é estabelecer quando a empresa age como operadora e quando ela age como controladora. Isso é muito importante para fazer o levantamento, para fazer o mapeamento efetivamente, para que se consiga estabelecer as obrigações relativas a cada um desses dados que ela está promovendo. Então, essa é uma grande preocupação, é uma distinção importante que se tem em mente quando se faz a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Na sequência, é importante termos conhecimento de que a lei traz uma série de direitos aos titulares de dados. E nós relacionamos aqui alguns direitos de titulares de dados. Todos nós somos titulares também, e todos nós podemos nos dirigir a determinada empresa, uma empresa, seja do setor público ou do setor privado, e pretender a confirmação da existência de tratamento de dados, pretender o acesso a esses dados. Isso é um direito dos titulares. Então, ele pode, sim, buscar as empresas e perguntar, quero saber, deve fazer isso, claro, há formas de fazer isso, deve ser feito por meio de um requerimento, que deve ser protocolado perante a empresa, e ele vai questionar a existência de tratamento de dados, ou seja, se foi feito a coleta, se é feito o arquivamento desses dados, a empresa é obrigada a responder. Então, evidentemente, se não há nenhum tratamento de dados, a resposta é muito simples, a resposta é negativa, mas se tiver o tratamento de dados, em primeiro lugar, a necessidade de confirmar essa pessoa que está fazendo o requerimento, quem é ela, precisa zelar por conhecer-se, para que ela se identifique, que ela demonstre efetivamente quem é, e se houver tratamento de dados, permitir o acesso a esses dados, permitir a correção desses dados quando incompletos, né, ou desatualizados, então é possível fazer. E quando o titular se sentir incomodado também com a utilização indevida de determinados dados, ele tem o direito de pedir a eliminação desses dados. Então, toda essa relação é importante que nós tenhamos conhecimento, porque todos nós, como titulares, temos o direito de fazer isto. É a mesma coisa, fazendo um comparativo aqui com o Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor sabe que lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor estão os direitos do consumidor. Ele pode exigir isso a qualquer momento perante o fornecedor. O titular de dados também fará isto certamente. E é muito importante que as empresas tomem conhecimento, porque saberão que a qualquer momento o titular de dados pode fazer esse pedido e a empresa tem que estar preparada para fornecer esses dados, para atender essas solicitações do titular de dados e também da Autoridade Nacional de Dados quando questionado. A autoridade pode, a qualquer momento, fazer também um questionamento parecido com esse, com as empresas, e ela deve, porque há, como eu falei, há determinação legal, a Lei Geral de Proteção de Dados obriga, determina que as empresas cumpram esse pedido, deverão fornecer. Agora, nós destacamos isso exatamente porque isso não é nenhum bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. É algo que, uma vez que as empresas permaneçam organizadas com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, elas poderão cumprir uma dessas solicitações de forma natural, muito tranquila, sem nenhum embaraço e sem ultrapassar o prazo que é determinado. Na verdade, a lei estabelece que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fixará prazo por meio de regulamentos do prazo de resposta para as empresas. Mas isso não precisa demorar, porque as informações que já estão ali sob controle estão fáceis de fornecer e virão atender à solicitação
do titular de dados. Se isso não for feito, se for negado, se não for cumprido, certamente o titular de dados poderá acionar ou representar perante a Autoridade Nacional de Dados, que virá pretendendo entender a razão pela qual não houve a apresentação dessas informações. Então, isso é muito importante que você tenha em mente, que as empresas conheçam, que os titulares também conheçam dos seus direitos. Bom, quando se fala de todos esses direitos, evidentemente as empresas devem estar preparadas para atender cada uma das reclamações dos titulares de dados ou solicitações desses titulares de dados da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E para isto, a lei criou a figura do encarregado. O Brasil usou a expressão, a lei usou encarregado, mas é uma expressão que parece que não gostaram muito, preferiram continuar usando a nomenclatura que o regulamento europeu estabelece, que é o DPO, o Data Protection Officer. Este é o nome que tem sido mais utilizado. E a lei cria, né, além de criar essa figura, estabelece também oportunidade de trabalho para diversas pessoas, né? Então, hoje, as pessoas estão se dedicando à Lei Geral de Proteção de Dados e é mais um campo de trabalho que pode ser explorado, evidentemente, e uma nova profissão que nasceu agora, nasceu com a Lei Geral de Proteção de Dados e que, na verdade, a lei traz como obrigatoriedade que todas as empresas nomeiem um encarregado pela proteção de dados e esse encarregado poderá ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Então, necessariamente, ele não precisa ser um funcionário da empresa. Se espera, né? A orientação é que seja um funcionário, porque o objetivo é que ele tenha pleno conhecimento de todos os departamentos da empresa e que possa interagir efetivamente com todos os departamentos e tenha o controle efetivamente de todos os dados. Mas nada impede que seja um prestador de serviço que venha para a empresa e tome conhecimento efetivamente do que está acontecendo na empresa. Se envolva em todo o processo de tratamento de dados da empresa e possa, então, exercer a função de encarregado. E a lei orienta que se faça ainda, além de nomear o encarregado pela proteção de dados, que se identifique esse encarregado de forma que se possa identificar rapidamente. Então, a orientação é que se coloque no site o nome, o contato, o telefone, o e-mail do encarregado, a fim de que qualquer interessado possa buscar, ou até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados possa buscar essa pessoa, a fim de pretender, a fim de pedir qualquer esclarecimento, qualquer tipo de informação. Então, a lei determina que as empresas devem nomear, então, o encarregado, e com a vigência da lei, todas as empresas devem cuidar, desde já, de ter o seu encarregado para que exerce efetivamente essa função. E quando se fala de tudo isto, né, se fala de atender aos interesses dos titulares de dados, quando se fala de atender à Lei Geral de Proteção de Dados, é algo que se necessita promover dentro das empresas com critério, né, usando boas práticas e governanças efetivamente, é desenvolver uma cultura dentro das empresas. Cultura de proteção de dados. E só se faz desenvolvendo boas práticas, evoluindo a governança. Então, há necessidade, o que se orienta, que as empresas promovam ações educativas, desenvolvam os seus padrões internos de controle efetivo de dados, as suas políticas de proteção de dados. E isso se inicia, como nós estamos falando de uma cultura, desenvolvimento de uma cultura, é muito importante dar início desde dos gestores, para que todos tenham os exemplos vindo dos gestores, demonstrando efetivamente o engajamento da empresa, objetivando essa mudança, objetivando atender às regras trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vem como exemplo dos gestores, envolvendo todos os trabalhadores de todas as áreas, de todos os departamentos, e aí a empresa passa a promover ações educativas e utilizando meios de mitigar riscos efetivamente. Então, tudo aquilo que eu já comentei com vocês,
manter os arquivos fechados, nós estamos falando de documentos físicos também, né? Manter arquivos fechados e controlados, manter os computadores com senha, zelar pela proteção dos celulares, que hoje todos nós utilizamos para atividade laborativa, né? Isso é muito importante que a empresa desenvolva uma boa prática efetiva, um sistema de governança. E, para isso, diversos procedimentos deverão ser realizados pela empresa e pelos seus consultores e pelos seus advogados, né, objetivando bem atender à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, para isto, criamos e sugerimos diversos procedimentos a serem utilizados, sempre com base na Lei Geral de Proteção de Dados. E, para tanto, eu vou passar a palavra, então, para minha colega, a doutora Adriana Garibe, que vai desenvolver, a partir daqui, então, como é o procedimento, ou como é a orientação com relação ao procedimento a ser adotado no interior das empresas para efetiva implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Boa tarde a todos. Eu não sei se todos estavam aqui logo desde o início. Obrigada, Marco, agradeço também pela oportunidade. E pegando o link aí do que o Nelson acabou de falar, agora, partindo do princípio de que essa nova lei estabelece uma mudança de cultura dentro das empresas, ela já está em vigor, independente das sanções, até vou falar um pouco mais sobre as sanções mais para o final. Independente das sanções só serem aplicadas a partir do ano que vem, a lei está em vigor e ela precisa ser cumprida por todas as empresas. Poder público, poder privado, todo mundo, inclusive nós, como titulares de dados que somos. Então, a gente coloca 4 fases para implementar dentro de uma empresa, para conseguir fazer um projeto de implementação de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sugere 4 fases. São essas agora que eu vou começar a falar. A primeira delas é o mapeamento. E aqui entra a ideia de um trabalho multidisciplinar, porque dependendo do tamanho da empresa, dependendo da quantidade de dados que a empresa trata, que são todos aqueles verbos que a gente já viu agora com o Nelson, a gente vai precisar de uma auditoria, né, Marco? A gente vai precisar de um trabalho, um pente fino de auditoria, algo relacionado, inclusive, junto com a equipe de TI, porque além da gente lidar com dado no ambiente físico, a gente vai lidar com dado no ambiente virtual, isso é de extrema importância que o TI esteja totalmente engajado. Exatamente. E aí a gente faz um trabalho conjunto e essa ideia da multidisciplinariedade é importantíssima para que esse projeto dê certo. Porque não adianta o jurídico analisar todas as cláusulas contratuais, analisar as conformidades dentro das bases legais e a gente não ter um mapeamento bem feito. O mapeamento é a base para o início do trabalho, é onde a gente vai identificar e realizar quais são os dados que passam por dentro daquela empresa, da onde que ele começa, para onde que ele vai, se ele vai para algum lugar, né? Porque é importantíssimo o descarte também, que a gente vê que muitas vezes não acontece. Nessa fase do mapeamento, já passando para a fase da proteção, que é onde a gente define a implementação de soluções, é quando a gente vai fazer as bases legais. Então, a gente vai definir, nessa fase, o dado, eu coleto esse dado, por exemplo, no RH. Eu tenho dados dos meus funcionários. Quais dados que eu tenho dos meus funcionários? Qual é o sistema de arquivo, seja físico, seja de sistema, seja na nuvem, aonde ele está arquivado? Por quanto tempo ele está arquivado? E daí a gente vai adequar com as bases legais da lei e vai sugerir, eventualmente, soluções, políticas e analisar e mostrar para a empresa, ó, aqui tem um problema, aqui tem um risco. A gente sugere que, para ser adequado, faça da seguinte forma, porque eu preciso, cada dado que a empresa trata, seja só de armazenar, seja só de estar o dado está escrito na recepção da empresa, ele precisa ter uma justificativa para estar lá. Ele precisa ter uma finalidade, essa é a palavra. E para isso existem as 10 bases legais da lei, que eu vou adequando, e eu só consigo fazer isso depois que eu faço um bom mapeamento. Então, a gente faz o mapeamento, a ideia é que a empresa precise fazer esse mapeamento,
para passar para a fase da proteção, para definir, implementar soluções, fazer política de governança de dados e os planos de adequação. E aí que vão surgir, é nessa fase que a gente vai conseguir enxergar onde estão os gaps, onde que está o problema, aonde que eu posso melhorar, o porquê que eu preciso desse dado, por que que eu preciso guardar esse dado por 40 anos. Eu não tenho mais necessidade disso. Então, tem os prazos das legislações, isso tudo é feito num relatório, que é o relatório de conformidade que a gente fala. Pode passar para o próximo. Então, a primeira fase é mapeamento, proteção, gerenciamento e monitoramento. O gerenciamento é essa avaliação, ele é bem em seguida. A segunda fase, ele é bem, ao gerenciamento, a proteção, desculpa, vem o gerenciamento, que é realmente a avaliação do nível de proteção desses dados. Qual é o nível e quais são, por exemplo, a empresa pode falar assim para a gente, olha, eu não tenho budget para arrumar tudo isso, para fazer todas essas soluções que vocês me indicaram. A gente consegue fazer uma avaliação de risco, uma análise de risco. Aqui o risco é maior, aqui o risco é menor, e pontuando soluções práticas e objetivas. Essa é a fase do gerenciamento. E a última fase, que é o monitoramento, e eu nem gosto de falar a última fase, porque ela é algo que tem que ser contínuo da empresa, que são as auditorias, para verificar nível de proteção de dados, verificar se os processos que foram estabelecidos dentro do projeto de implementação estão funcionando, se estão adequados ou não, tem que ser algo constante. Então, ele é feito no final para avaliar se tudo aquilo do projeto foi feito, está de acordo, mas ele tem que ser feito sempre na empresa, ele tem que ser feito de uma forma dinâmica, porque os dados são trabalhados, eles entram e saem da empresa. Os funcionários entram e saem da empresa, os colaboradores, os prestadores de serviços, diariamente. E diariamente, os dados circulam, sem que a gente nem se dê conta disso. Então, essa fase do monitoramento, que é o controle, essa auditoria é de extrema importância, para que o nível de proteção que a gente consiga manter um nível razoável de proteção. Pode passar para o próximo, Nelson. Bom, vou falar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada pela Lei 13.853, e recentemente, agora em 27 de agosto, teve um decreto presidencial que regulamentou a estrutura regimental e organizacional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Ela é um órgão da administração pública que é ligada à Presidência da República, responsável por zelar, implementar, fiscalizar o cumprimento da LGPD. Por que se fala tanto da Autoridade Nacional? Primeiro, assim, ela agora está criando um pouco forma por conta desse decreto, que foi agora recente, no final de agosto, está saindo do papel, porque já está se estruturando um pouco mais. É necessário que ela seja criada rapidamente para que a gente consiga estabelecer a segurança jurídica que a LGPD trouxe para o ordenamento jurídico com relação à proteção de dados. Por que eu falo isso? Sem a autoridade nacional efetiva atuando, o que pode acontecer? A gente já tem visto, principalmente no Distrito Federal, algumas decisões judiciais que já aplicam a LGPD ou que aplicam outros ordenamentos, como o Nelson comentou, do Código de Defesa do Consumidor, relacionados aos dados dos consumidores. E o que isso pode causar é uma insegurança jurídica tremenda, porque em alguns estados o Poder Judiciário pode interpretar de alguma forma a LGPD, outro estado interpreta de outra forma, e isso causa uma insegurança jurídica, porque existe na LGPD inúmeros artigos que demandam de regulamentação da autoridade nacional. Inclusive o artigo 18, né, que fala dessa questão do titular do dado poder solicitar informações, como que ele vai fazer isso, qual é o prazo que a empresa tem para me dar as informações. Tudo isso depende de regulamentação da autoridade nacional. E é por isso que é importantíssimo que ela saia do papel, que ela seja criada efetivamente,
para que haja realmente a segurança jurídica na aplicação dos preceitos da LGPD, né? E aqui a composição, eu vou falar assim, na verdade, dos dois principais, que é o Conselho Diretor e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Privacidade. Ela é composta também por outros, corregedoria, ouvidoria, órgãos de assessoramento, eles estão todos especificados na lei, mas o que chama a atenção aqui, na verdade, é o Conselho Diretor, que é composto por 5 membros, são todos o presidente mais 5 diretores, são todos indicados pelo presidente da República, tá? Eles têm mandato de 4 anos, são sabatinados pelo Senado. O Conselho Nacional de Proteção de Dados, ele é composto de 23 membros, também indicados pelo presidente da República. Eles têm mandato de 2 anos e é um cargo de relevante para a sociedade, então, na verdade, eles não é remunerado. Essa é a peculiaridade do Conselho Nacional. E o mandato é rápido, 2 anos e troca. E, na verdade, pode voltar lá, né? Eu vou falar um pouco mais do Conselho. Porque o Conselho é composto desses 23 membros e são membros de todos o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e sociedade. E o que é importante pontuar aqui? Existem vários órgãos da sociedade civil que já mandaram ofícios e requerimentos para o governo federal, querendo participar do Conselho Nacional. Todos esses órgãos relacionados à tecnologia da informação, à proteção de dados, associações de defesa do consumidor, enfim. Porque o papel primordial da autoridade, no nosso ponto de vista, não é a fiscalização e a penalização. Isso é uma consequência. Ela vem para criar política pública de proteção de dados. Ela vai criar cartilhas, propagandas institucionais, para que haja essa mudança cultural na sociedade. Porque nós, como titulares de dados, nós precisamos começar a nos perceber como tal, entender os nossos direitos. E isso vale não só do ponto de vista da empresa que vai ter que nos responder adequadamente, mas da nossa reação quanto a isso. Então, é fundamental esse papel de orientação, de estabelecer esses regramentos para que a LGPD seja aplicada fielmente nos diversos setores. E um dos papéis dela é fiscalizar e penalizar no âmbito administrativo. Isso não afasta a aplicação de penalidades no âmbito do judiciário. Mas no âmbito administrativo, a lei estabelece inúmeras sanções, essas que só entrarão em vigor em agosto do ano que vem, e das quais eu destaco as principais. Multa, que acho que é o que todo mundo fala aí, que vocês já devem ter ouvido falar, que é estabelecida no limite de até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões por infração, então uma multa altíssima, se chegar nesse ponto. Advertências, publicização, que também, no nosso ponto de vista, é muito severa, porque significa que a empresa que teve um vazamento de dado, teve algum dano, terá que publicar que aconteceu isso, e a gente vê na mídia acontecendo isso muito, vazamento de dado no Google, vazamento de dados já no Facebook, aconteceu na Unicamp recentemente, então a gente sabe que isso é muito ruim para a imagem da empresa. E a obrigatoriedade de eliminação, que também é uma das penalidades, dentre as inúmeras penalidades que a lei estabelece. A gente pode passar para o próximo. Então, aqui o que a gente fala, que objetivando atender essas determinações da LGPD, tem algumas ações básicas que têm que ser feitas pela empresa de uma forma imediata, eu diria, porque a lei já está aí, então isso precisa ser um projeto que precisa estar à frente dos líderes, precisa estar na cabeça dos gestores, porque isso precisa ser implementado, afinal a lei já está aí, e a autoridade pode não existir ainda, mas a lei está estando em vigor, todos, como o Nelson já colocou, todos os órgãos podem fiscalizar, o titular do dado pode fiscalizar, pode entrar em contato.
pode solicitar informações e a empresa precisa pelo menos saber aonde está o dado. O que ela faz com o dado, responder adequadamente. Então, é como o Nelson falou, uma das as primeiras, eu acho, a mais importante é envolver os gestores, essa mudança de cultura. Estabelecer ações que vêm da liderança da empresa e para todo mundo, para identificando as áreas que são mais atingidas. Eu sempre falo, quando a gente fala com os clientes, quando a gente vai falar desses projetos, implementar LGPD, que, na verdade, a empresa inteira é atingida, mesmo que ela seja B2B, B2C, então nem se fale, mas mesmo que ela seja B2B, ela é inteira atingida por essa legislação e precisa ser mapeada. Porque muitas vezes a gente não se dá conta que o dado está num departamento que a gente não envolveu ali no checklist como um departamento chave, como é o RH, como é o marketing, como é o próprio TI. Então, a partir daí, a gente consegue estabelecer programa de governança, estabelecer o DPO, que é o encarregado, que vai ser o elo entre aquela empresa e a autoridade nacional, vai ser o elo daquela empresa e os titulares do dado, sejam eles externos ou da própria corporação. É importante que a empresa tenha essa pessoa, que seja de fácil acesso, que o titular consiga ter essas informações e o poder público também. Sem falar nas revisões, né, dos contratos que são necessários, revisões de cláusula, inclusão de cláusula, criação de políticas de privacidade, de e-commerce, dentro de sites, fora de sites, internas, e os treinamentos e workshops que são necessários e devem ser constantes, para que esse projeto não seja esquecido. Né? Acho que essa é a ideia, né, Marco? Que a gente tem... Exato. Bem aquilo que a gente já veio discutindo há tempos, eu acredito que quando saiu, vai realmente a LGPD ia entrar agora no início do ano, que acabou sendo prorrogado, mas desde o início da conversa da LGPD e de quando a gente sentou para conversar, e começou na minha cabeça, quando vinha a Lei Geral de Proteção de Dados, me vinha só a questão do TI. Então, eu imaginei, então eu vou ter que ter uma pessoa de TI que vai me dizer se meus dados estão protegidos, se os dados que contém no meu sistema, na minha empresa, estão protegidos. E aí eu lembro que naquela conversa que nós tivemos, acho que o Nelson comentou de currículo. Tá bom, então eu estou numa empresa, eu chego para entregar o meu currículo. Aonde que eu entrego o meu currículo? Eu entrego o meu currículo na portaria. Se eu entreguei meu currículo na portaria, o porteiro teve acesso aos meus dados pessoais. E aí, vamos supor que a empresa vizinha, eu trabalho na empresa vizinha e entreguei meu currículo na empresa do lado. Então, quer dizer, todo mundo pode ter acesso aos meus dados, porque eu deixei meu currículo na portaria. Então, quem passou por aquela portaria viu meu dado. Outro ponto, aquele negócio de farmácia. Eu vou na farmácia, você quer passar o seu cartão do plano de saúde, né, da Unimed. Então, eu fui na Drogasil e passei, ela pergunta se eu quero passar a Unimed para ter o desconto. Ok, a partir do momento em que eu entreguei o meu dado, comprei lá qualquer remédio na farmácia, a Drogasil pode, enfim, qualquer farmácia, mas a farmácia, com a minha permissão, com o meu consentimento, está utilizando os meus dados e pode entregá-lo para a Unimed, se está naquele consentimento. Então, a formalização não é só sistêmica, não é só TI, é jurídico, é o termo de consentimento. Qual o consentimento que eu dei expressamente para aquela empresa de usar os meus dados, como ela vai usar? Então, a empresa tem que ter o cuidado de dizer o porquê que ela está coletando o meu dado, qual dado ela está coletando e o que ela vai fazer com aquilo. E eu posso dizer para ela quando eu quero ou quando eu não quero que ela use aquele dado. Então, é muito, muito delicado a informação. Nós recebemos até uma das perguntas que veio para a gente. Tá bom, eu sou num e-commerce, eu compro sempre daquela empresa e eu chego um dia e falo, olha, eu quero que você elimine todos os meus dados.
e no mês seguinte eu quero comprar de novo, eu quero saber como estão as minhas compras dentro daquela empresa. Ok, a empresa vai ter que me dizer que dados ela coletou, né, dos meus dados pessoais que ela coletou, como que ela descartou e o que ela preservou. Então, por exemplo, ela não vai poder descartar os dados fiscais. Então, daquele CPF que adquiriu daquela empresa, ela vai ter que permanecer porque são dados fiscais. O fiscal precisa daquilo. Eu não vou simplesmente eliminar o meu faturamento para pessoas físicas. Isso eu vou ter que guardar. Só que aquele hábito de consumo que eu posso fazer armazenamento a partir do meu tratamento dos dados, né? Então, quer dizer, eu compro sempre naquela empresa. Aquilo que eu compro, ele tem um mapeamento pelo sistema. Olha, o Marco compra sempre, sei lá, camiseta preta. Então, o Marco tem camiseta preta. Quando chegou a camiseta vermelha, ele não vai mandar propaganda para mim da camiseta vermelha, ele vai mandar a camiseta preta. Então, quer dizer, a partir do momento em que eu falo, eu não quero que você trate os meus dados, ele vai eliminar essa informação de consumo. Ele vai manter, lógico, os dados fiscais de faturamento, que ele não vai jogar fora. Mas o que eu acho muito bacana desse mapeamento, que é fundamental dentro desse trabalho, que é identificar, um mapeamento bem feito vai identificar dentro da empresa qual é o dado sensível que ela tem, qual é o tratamento que ela tem que dar, como ela vai proteger e passar essa proteção para o consumidor, para o proprietário, né, para o titular desses dados. Porque cada vez mais a gente vai ter pessoas preocupadas com o que nós estamos fazendo com os dados dela, seja o tamanho da empresa que for, né? Então, hoje, a maioria dos sites que a gente entra hoje já pede autorização dos cookies. A própria UOL, agora eu entrei hoje na UOL, vai lá, aceita os termos dos cookies. E óbvio, ninguém vai ler aqueles termos, ninguém vai parar para ler aquilo, né? Esse que é o pior. Então, quanto maior a transparência da empresa, demonstrando, olha, eu coleto os seus dados para fazer tal tratamento, como eu vou armazenar, olha, ele está armazenado na nuvem, como o Nelson comentou, ou eu tenho, sei lá, um servidor, um data center que protege esses dados. Então, essa segurança, o titular cada vez mais vai exigir. Então, é como você falou, uma mudança da nossa cultura, é uma mudança no perfil da internet, uma mudança do perfil disso. Então, eu acho que é muito bacana, é um marco muito importante da nossa cultura, da nossa mudança do comportamento de consumo, né? E de como a gente vê as empresas e nós mesmos tratando os dados dos nossos clientes, né? Porque nós também somos envolvidos nisso, né? Então, acho que é bem bacana. Eu acho que é uma lei que veio para mudar muita coisa aí e vai ter muito trabalho para frente para a gente fazer. Marco, como é que vai? Eu vi uma pergunta aqui do Davi Uhum. e achei bem interessante. Vamos lá. Se quiser, eu vou ler, está no chat. Embora a ideia da lei possa ser genuína, operacionalmente é totalmente inviável. Isso a gente escuta muito. Sim, sim. Devido a tantas regras e controles na empresa de pequeno porte. Comércio, exemplo dados da farmácia, perfeito. Como validar esse consentimento para tudo? A gente sempre fala que totalmente, 100% seguro, compliance com a lei é impossível. Isso por isso existem as sanções, né? Exatamente, isso a gente não consegue. O que precisa ser feito? O que precisa ser demonstrado no eventual dano que um titular possa alegar, numa eventual fiscalização da autoridade ou de qualquer órgão público, numa eventual a demanda judicial, a empresa precisa, seja ela de qualquer porte, precisa demonstrar. Tudo foi feito dentro de um processo, tudo é processo interno da empresa, para regulamentar e estar de acordo com a LGPD. Tudo foi feito. Então, desde o momento que o dado entrou até toda a blindagem do ponto de vista de segurança da informação, ou mesmo dos cuidados que são feitos com os papéis, e esse dado eu tenho aqui por causa disso, eu tenho consciência de que esse dado a gente tem esse controle, a empresa tem esse controle, que o dado entrou, ele está aqui por conta
dessa base legal. Isso é fundamental para que na hora da eventual penalidade, seja ela administrativa, seja ela judicial, isso vai ser levado em conta, isso vai diminuir, isso é minimizar riscos. O próprio relatório de impacto fala disso, né? O DPO da empresa, ou terceirizado, tanto faz, mas eu tenho que ter um relatório de impacto que diz, ok, o dado vazou daqui da empresa? Não, ele não vazou da empresa. Então, eu tenho que provar que eu tinha segurança suficiente para ter aquele dado armazenado, né? Mas, lógico, a segurança total é o que você falou, eu tenho que ter monitoramento e treinamento constante, porque as pessoas entram e saem da empresa e eu não sei, por exemplo, olha, a cultura de passar, o Olerite, se você for considerar o Olerite, quantas empresas a gente vai que o Olerite, a guardinha pega o Olerite no RH e sai distribuindo para os funcionários. Sim. Hoje você já tem empresas, por exemplo, a minha esposa trabalha na Heineken. A Heineken ele disponibiliza direto no site do Bradesco. Então, quer dizer, ninguém acessa, nem o financeiro, nem o RH acessam um Olerite de um funcionário. É só o funcionário através do site do banco. Coisa que, normalmente, empresas mandam por e-mail. E um erro de um e-mail, como você vai ter segurança de 100 mil funcionários, ou seja, 100 funcionários que fosse, como você tem segurança que um e-mail foi enviado corretamente, ou se o e-mail não estava aberto na tela do computador do funcionário e alguém passou por trás e viu? Enfim, é impossível ter essa segurança, né? Mas um controle, um monitoramento, um mapeamento e treinamento vai permitir que você tenha uma segurança mínima de dizer, olha, eu sei que o dado não saiu por aqui, né? E nesse aspecto, eu acrescentaria, na mesma linha que vocês estão dizendo, né, a importância do mapeamento tem muita correlação com isto também, porque quando se fala de consentimento, as empresas precisam entender o seguinte, não consentimento é um dos itens estabelecidos pela lei. Há diversos outros requisitos lá, cumprimento de obrigação legal, cumprimento de contrato. Então, é algo, por isso que tem que ser muito organizado, é algo que quando eu tenho funcionários, por exemplo, as empresas têm obrigação legal a cumprir. Não precisa pedir consentimento para essas hipóteses. Com o cliente também, tem uma obrigação contratual para cumprir. Razão pela qual basta ela mencionar no contrato que ambas as partes cuidarão e vão zelar pela proteção de dados. E a partir daí, durante a execução do contrato, não precisa ficar pedindo consentimento a toda hora. Então, o mapeamento vem a trazer segurança para as empresas, que toda vez que tiver que ter o consentimento, ela terá. Mas isso não vai acontecer em todas as hipóteses, porque ela estará respaldada por uma obrigação legal, estará respaldada por um contrato, algo semelhante a isto. Nelson, tem um questionamento que eu acho que vai naquela linha de quem é o titular e quem está tratando os dados. O Danilo perguntou aqui, olá, minha empresa está desenvolvendo um aplicativo para profissionais da saúde. Neste aplicativo, eles podem inserir notas e dados dos seus pacientes. Nesta forma, trato dados de pacientes de meu cliente sem ter uma autorização explícita deles. Quem é considerado o titular dos dados nesse caso? A pessoa que inseriu os dados ou aquele a quem os dados se referem? E é exigido pela lei que eu tenha autorização explícita das pessoas de quem eu guardo os dados e como proceder nessa situação. Vai bem na linha daquilo que você já tinha comentado, né? O titular do dado tem que dar o consentimento expresso, nesse caso, né, para quem vai utilizar esses dados, né? Exatamente. Então, a figura que ele descreve é o seguinte, é uma empresa que desenvolveu um determinado aplicativo e esse aplicativo terá interesse para os pacientes. Então, os pacientes, pelo que entendi, é que ingressarão nesse aplicativo e vão incluir os seus dados. Então, dados de pacientes são os dados, esses são os titulares. Só que o paciente inclui o dado, que este dado é relativo à empresa, a essa clínica, né? Essa empresa de saúde, vamos dizer assim. Então, ela é a controladora, ela é responsável por isso. O que a controladora tem com a empresa que desenvolveu o software, que desenvolveu o aplicativo, é um contrato
um contrato de prestação de serviço ou algum outro contrato, que por meio desse contrato ela deve obrigar que esta empresa zele pelos dados que a controladora, a empresa de saúde, coletou por meio da disponibilização desse aplicativo a essas pessoas. Então, nesta contratação, nesta relação jurídica entre empresa de saúde e desenvolvedora do aplicativo, deve ter uma cláusula impondo obrigações a esta operadora, né, que desenvolveu o aplicativo, de zelar por esses dados, de guardar por esses dados. Mas a responsabilidade total por dizer o que deve ser feito com esses dados é da controladora, da empresa de saúde. Perfeito. Os escritórios de advocacia e contabilidade entram na mesma situação, né? Por exemplo, o escritório de advocacia, de contabilidade, agora passou imposto de renda, né? O escritório de contabilidade que recebeu as informações de pessoas físicas, ela também tem que ter, lógico, ela está recebendo por obrigação legal de fazer, obrigação contratual, porque sem o documento daquele cliente, ela não consegue fazer a declaração de imposto de renda. Mas como ela vai fazer o descarte dessas informações, também tem que estar claro para o cliente, né? Então, por exemplo, ele recebeu, olha, eu vou arquivar os seus documentos aqui para o uso do imposto de renda. Para mais nada, eu vou usar os seus dados, né? Quando você fala tanto dos consultores quanto dos advogados, você menciona uma relação muito parecida quanto à prestação de serviço, e eu diria o seguinte, sempre que nós prestamos um determinado serviço, eu já tenho um dos requisitos da lei, quer dizer, por que nós promovemos o tratamento de dados? Promovemos em cumprimento a um contrato. Então, eu já não preciso do consentimento porque eu estou cumprindo uma determinação contratual. Então, isso já está claro aqui. Para o advogado, mais ainda porque ele vai usar no exercício do direito em um processo judicial. Também a justificativa perante que a lei exige, né? Ou seja, aqui nas duas hipóteses, para o advogado, tanto o cumprimento de uma obrigação contratual quanto para o exercício de direito perante o judiciário. Então, já está amparado por duas hipóteses da lei. E no caso do contador, do prestador de serviço, da assessoria, pelo contrato de prestação de serviço, que nesse caso não exige aí o dispensa, vamos dizer, a necessidade do consentimento. Exato. O Augusto questiona a questão de empresa brasileira com dados que são armazenados no exterior, que é aquela questão da territorialidade, né, que a lei trata. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece que a lei tem alcance territorial. Então, ela é aplicável a todo o território nacional. Qualquer discussão fora do território nacional é ligado à lei relativa àquele local. Mas se a informação for coletada aqui no Brasil, tá? Então, quer dizer, o indivíduo que reside aqui no Brasil deve ser observado isso também. Porque, por exemplo, se um estrangeiro que estiver aqui no Brasil, ele tiver o dado dele coletado, o que importa é a permanência dele aqui no Brasil. Então, naquela ocasião, a lei será aplicada, porque ela é aqui e pouco importa se é residente aqui ou fora, mas a coleta de dados, o tratamento de dados está sendo realizado aqui. Então, ocorre, portanto, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Bom, eu acredito que surgirão novos questionamentos, novas dúvidas aí. O site, o e-mail nosso está disponibilizado na apresentação que nós vamos mandar, e o e-mail nosso está também aberto para que vocês possam mandar aqui as perguntas, os questionamentos para nós. Nelson, tem uma última pergunta aqui, você quer responder ou já passa pro e-mail? Aqui o da Samanta, você viu? No caso do escritório de contabilidade, que tem as informações do empregado de determinada empresa, o contrato é com a empresa e não com o empregado. Deveria ter uma autorização do empregado? Nesse caso, o consentimento do empregado com a empregadora é o que vai dar essa autorização de envio da informação para o escritório de contabilidade terceirizado, né?
Correto, é isso mesmo. Até dispensaria também a hipótese de consentimento do empregado com o próprio empregador. Porque é por obrigação em legal. razão Né? da obrigação de um contrato, obrigação legal, exatamente, Exato. dispensaria o consentimento. À medida que este empregador contrata um prestador de serviço para a prestação desse serviço objetivo, evidentemente, em razão da execução desse contrato, também dispensaria também aí, nessa hipótese, o consentimento também. Mas se recomenda sempre, com todo contrato de prestação de serviço entre um controlador e um operador, é muito importante que esses contratos sejam revisados. A implantação da Lei Geral de Proteção de Dados também tem como objetivo fundamental isso, é a análise de todos esses contratos para ver se há uma cláusula obrigando que o operador siga as regras determinadas pelo controlador com relação à proteção de dados. É importante a revisão de todos os contratos feitos nas empresas. Exatamente isso. Bom, doutora Adriana, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu vou acrescentar uma coisa, mas que eu estou vendo aqui no chat, na pergunta da Renata sobre escritórios de advocacia, acho que só ficou faltando falar, porque ela perguntou aqui dos escritórios que não são informatizados, não têm os documentos digitalizados. Se eles têm que se adequar, tem, qualquer empresa, não é nem escritório de advocacia. Porque a lei não aplica somente aos dados que a gente trabalha online, em rede, na nuvem, em programas, mas os dados físicos também. E como fazer isso? Isso vai fazer parte de uma organização interna, realmente precisa fazer um mapeamento, precisa ver, porque às vezes a gente começa a guardar papel, esses arquivos físicos de 1900 e bolinha, e vai ver, não tem a menor necessidade, então realmente precisa passar por um pente fino, uma limpeza para adequação. Tem que estar adequado do mesmo jeito, não tem escapatória. Até acho mais difícil, né, assim, do ponto de vista operacional, mas precisa começar pelo mapeamento. Exato. Bom, vamos dar por encerrado o nosso painel, nosso bate-papo. Pessoal, muito obrigado mesmo. Nelson, obrigado de coração pela parceria aí. E muito obrigado a todos que acompanharam, que assistiram, que ficaram com a gente aqui, que mandaram perguntas. Mandem suas perguntas para os e-mails nossos, está na apresentação, que a Camila vai encaminhar para todos aí. E muito obrigado. Vamos aguardar como que vai caminhar essa nova lei e vamos torcer para funcionar e para ela ser respeitada e dar resultado e mudar nossa cultura. Marco, muito obrigado mais uma vez. Foi ótima a companhia, foi muito bom tratar e debater um assunto tão importante, tão moderno quanto este, né? E agradeço a todos que aqui estiveram presentes, agradeço a minha colega Adriana também. E obrigada. Muito obrigado e até a próxima, né? Até a próxima, isso aí, vamos fazer. Sem dúvida. Tchau, obrigada. Tchau, até mais. Obrigado a todos. Tchau, gente. Muito obrigado. Até mais.